Então vamos lá. Continuando a nossa série de desenhar com inteligência. Conheça os teus materiais e a ti mesmo. Assim você saberá com o que você tem no seu arsenal. Então vamos lá. Nas aulas anteriores, trabalhamos com vermelho e laranja. Eu dei algumas dicas sobre passagens de cor, tipo de textura, materiais, mesclagem e agora a gente vai continuar na mesma linha de raciocínio, na mesma pegada. Vamos trabalhar com marcadores. Eu vou fazer uma parte chapada com rosa, certo? Depois eu já vou vir com o nosso giz pastel, suavizando nas extremidades. Aqui, ó, eu vou continuar com o mesmo marcador, certo? E aí eu vou vir com lápis. Isso mesmo. Vou vir com um lápis e vou trabalhar toda uma metade. Depois que eu vim com o lápis, eu posso vir de novo com o marcador? Sim, podemos construir mais uma camada de tinta com o marcador. O marcador também é uma tinta. Tá vendo? E quanto mais camadas você construir, mais saturado e mais intenso a cor fica. Tá vendo? Ó como que já ficou bem escuro, bem rosa, bem forte mesmo. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir com outro lápis e vou fazer alguns riscas, ó. Tá vendo? Fiz algumas linhas, certo? Agora eu vou construir marcador em cima dessas linhas. O que acontece? Por eu passar duas vezes o marcador, ela fica mais carregada, porém ficou algumas linhas, tá vendo? Porque eu não colori tudo. Então isso vai dar uma diferença também na hora de finalizar, tá? Aqui, ó, eu vou passar o giz por baixo, bem de levinho, ó, deixando falhas, tá? De propósito, eu deixo essas falhas, tá vendo? Ficaram falhas. E agora eu venho com o marcador por cima do meu giz, ó. Se você perceber, em algumas áreas não pega muito bem o marcador. E aí o que acontece? Ele vai dar uma leve texturinha. Depois eu vou vir trabalhando de novo com o giz em cima do marcador. Assim a gente vai construindo novas camadas, tá? Ó, tá vendo? E aí uma terceira vez eu venho com o marcador. E olha como que já tá uma diferença, tá vendo? E aqui no meio eu vou vir com o lápis. Bom, então só de você mesclar as técnicas, viu que aqui onde eu risquei com o lápis ficou bem riscado. Então às vezes em algumas partes do desenho você pode realmente deixar ele riscado, sabe? Em algumas outras partes você não necessariamente precisa deixar ele totalmente riscado, né? Tá vendo? Aqui eu já dei uma leve diferença. Vamos trabalhar com a outra forma, que é uma forma de sombra. Eu trabalhei com rosa, fazendo um pequeno pedaço, né, de sombra. E aí eu vou vir com giz comum, só que ele bem clarinho, tá vendo? Quase
não dá pra ver. O meu objetivo é esse, porque eu vou construir uma sombra num determinado pedaço. Tá vendo? Assim que eu construo a minha sombra, eu tenho que ter um pedaço onde fica mais marcado e um pedaço onde vai ser bem suave, né? Pra gente trabalhar. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui eu vou fazer algumas linhas, ó. Tá vendo? Fiz linhas, certo? E eu vou vir com o mesmo material, fazendo a mesma técnica, ó. Passando, deixando. Não vou deixar o fundo branco, mas eu vou deixar um rosa bem clarinho. Tá vendo? Só de deixar esse rosa claro, conforme eu vim trabalhando assim, ó, eu já consigo entender que as extremidades, que é a borda, ela é o contorno, né? Ele é mais uma cor mais grossa e o meio ficou uma cor bem clarinha. Tá vendo? Porque esse é o giz, né? O giz de cera comum. O giz que eu usei primeiro foi o giz pastel, tá? E agora eu tô usando o giz comum. Aqui, ó, eu vou fazer algumas bolinhas, só que maiores. Tá vendo? Fazer uma bolinha do lado da outra, certo? Com o lápis. Tá vendo? Mais uma bolinha, ó. Fazendo várias bolinhas, certo? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso vir com um giz pastel nas bordas, nas extremidades. Eu passei, tá vendo? Não em tudo, só de um lado, porque vai ser o lado onde a sombra vai ficar mais marcante, tá? E aí, ó, eu vou trabalhando assim. Ó, eu escureci metade e deixei metade com bolinha. Se eu perceber que eu não gostei do resultado, eu posso chapar toda ela e você vai perceber que assim que começa a secar a tinta, o lápis, a cor que estava embaixo, ela vai meio que subir para cima, né? Ela vai dar uma saltada. Aqui, ó, eu vou fazer como se fosse uma coisa diferente, ó. Tá vendo? Eu fiz assim como se fosse tijolinhos, né? Eu posso fazer tijolinhos rosa. E dentro desses tijolinhos, ó, eu vou trabalhar algumas linhas para simular a textura. E vocês perceberam que eu deixei o meio vazio, certo? E ainda, entre uma linha e outra, eu deixei um espaço em branco, tá? Porque justamente eu vou vir com o marcador por cima do lápis. Aquela questão que eu acabei de falar para vocês. O marcador, ele pode ser passado por tudo. O que vai acontecer? Quando ele começar a secar, ele começa a clarear essas regiões e aí as linhas elas sobem. Tanto que aqui, ó, já começou a secar, tá vendo? O que já tá aparecendo? Já tá aparecendo o que tem embaixo, tá? Então isso também é uma técnica bem legal para alternar entre marcadores e lápis, tá? Marcadores e lápis eles conversam muito bem. Giz e marcador também dá para fazer a mesma coisa. Então, só para recapitular e repetir aqui o que a gente está fazendo, ó. Ó, aqui eu vou colocar um giz pastel, certo? Ó. E aqui eu vou fazer tudo em linhas, tá vendo? Eu fiz linhas bem irregulares e agora eu venho com o marcador, tá vendo? Eu posso deixar o espaço em branco? Posso. Também, se eu achar agradável, né? Eu posso vir com a tinta. Tá vendo? Ó, o espaço no meio, eu venho
com a tinta. Homogeneizando e harmonizando as cores. Olha, aqui é a mesma coisa. Se vocês perceberem, eu chapei toda de rosa a tinta. Só que assim que essa minha tinta começar a secar, vai acontecer o mesmo efeito. O que está embaixo vai ficar visível em textura, né? Em relevo. Tá vendo? Aqui também eu vou dar uma leve chapada, só que aqui que eu vou fazer, ó, eu vou trabalhar fechando tudo e deixando um pequeno espaço em branco. Na hora de pintar, é meio que uma regra isso, tá? Porque sempre vai ter um lado que vai vir a luz. Então, você tem que deixar um pequeno espacinho de luz. Tá me entendendo mais ou menos onde que eu quero chegar? Aqui, ó, eu posso pegar uma cor mais escura, certo? Pra gente trabalhar um contraste, né? Entre uma cor e outra. Ó. Aqui eu vou levar a técnica, ó, dando pequenas batidinhas para dar uma texturinha bem simples, certo? E com a mesma cor eu consigo dar um novo resultado. E aqui nesse pedaço, o que eu posso fazer? Eu posso pintar em bolinha, certo? Construindo como se fosse um E. No movimento de vai e vem. E depois eu pego. E aí eu vou passando aqui por cima. E isso é bem intuitivo, é bem divertido, tá? Porque o objetivo principal é que seja divertido, tá? Que você entenda o seu material e que você extraia o máximo que ele tem para te oferecer, ó. Aqui embaixo eu vou passar tudo giz. Tá vendo? Nessa bola. Eu pintei a bola toda com uma cor. E aí eu vou vir com uma outra cor. Tá vendo que já é um outro tom de rosa. Ainda assim continua sendo rosa, mas é um outro tom. E aqui eu já tenho um outro tom de rosa. Tá vendo? Embora sejam todos muito parecidos, mas a cada tipo de pincelada que você dá, você vai ter um resultado diferente, tá? Ó, que nem aqui, ó. Eu passei o rosa, certo? Meio que obrigatoriamente eu preciso esperar secar esse rosa, mas eu posso vir trabalhando onde eu não passei a tinta com o marcador. Ó. E vocês vão logo perceberem o que vai acontecer. Tá vendo? Aqui eu vou dar uma textura, né? Tá vendo? Eu puxo essa cor. Como eu construí uma camada, eu trago de novo aqui pra mim a segunda camada dentro dessa mesma primeira nossa. Certo? Cadê minha blusa? Onde você jogou? E aqui, ó, eu vou fazer uma técnica bem... Tá vendo aqui? Não tem muita marcação aqui. Aqui tá bem esfumaçado. E aqui ficou uma linha, né? Onde vocês perceberem. Aqui a gente tem mais 4 pra gente trabalhar. Então a gente pode trabalhar uma técnica
toda giz, tá vendo? Toda giz pastel, toda giz pastel com a esfumaçada. Olha o que vai acontecer. Ela vai ficar bem suave, tá vendo? Ficou um rosa bem suave. Então esse é um resultado bem legal que a gente pode ter, ó. Porque a gente entendeu que o nosso giz, quando ele é esfumado, ele vai dar esse resultado. Nas extremidades, eu posso vir com o marcador, só para dar foco de luz. Assim que ele seca, ele vai clarear, então ele vai chegar aonde a gente precisa, tá? Eu vou usar uma caneta mais fina para dar alguns pontos, ó. Os pequenos pontinhos, seguindo aquele nosso padrão. Tá vendo? Padrãozinho de ponto. Com o nosso padrão de ponto, ele é rosa, tá? É que ele tá distante. Aí ele realmente fica parecendo que ele é mais escuro. Agora eu vou puxar aqui, ó. Só metade. Não precisa ser tudo. Metade. E depois eu vou vir puxando. Aqui eu fiz aqui, ó. Eu deixei todo esse espaço aqui vazio em branco. Eu só passei metade. Isso vai fazer muito sentido quando a gente chegar na parte que a gente tem que colorir rosto, colorir roupa. Então vai fazer muito sentido isso, tá? Só que se você não aprendeu o básico do básico, que é isso, quando chegar no prático, né? Você não consegue executar. Então, assim, às vezes você pode estar tendo alguma certa dificuldade por conta do básico. E esse é o básico. O que eu tô passando para vocês é o básico do básico, o zero, sabe? Aqui eu vou vir com um pink, tinta de tecido. Aqui, ó, mesma coisa, ó. Só vou levando, ó. Aqui eu vou batendo, ó. E como eu tô batendo, perceba que em algumas partes fica mais carregada, em outras fica menos carregada. E eu sempre, sempre vou deixar o branco. Esse é o segredo. Trabalhar a cor e trabalhar o branco, tá? E aqui a gente está trabalhando todos com monocromia, apenas uma cor, tá? Quando a gente for trabalhar com misturas de cores, aí a gente pode vai trabalhar de outra forma, né? Aqui eu vou fazer alguns triângulos. Ó, um triângulo, dois triângulos, um triângulo entrando no triângulo. Tá vendo? E assim a gente faz texturas, né? Um triângulo para lá, um triângulo para cá, um triângulo para lá, um triângulo para cá, um triângulo para lá. Fiz os triângulos irregulares mesmo. Você viu que aqui nas extremidades ficou bastante espaço em branco. Então pode ser que o seu desenho também não esteja tão legal porque você esteja deixando muito espaço em branco, tá? Ó, passei aqui. E aí eu posso vir realmente com a canetinha, ó. Sempre, sempre deixando o foco branco, certo? Se não gostar, faço a mesma coisa, chapo, e depois quando a nossa caneta, quando o nosso marcador secar, o triângulo vai estar lá, tá? Ó. Aqui, ó, eu vou fazer um espiral. A gente não fez espiral ainda. Espiral de rosa. Ó.
respeitando o nosso espaço em branco, ó. De novo, olha o espaço em branco aqui. Tá vendo? Respeitando o espiral. E vindo com o giz, ó. Então, ó. O que eu fiz aqui, ó? Vocês entenderam? E aqui eu posso vir refazendo todo o espiral. E é assim que fica. Tá vendo? Então sempre respeitem o espaço em branco. Ele é muito importante. Aqui eu vou fazer algumas bolinhas, ó. Fiz bolinhas, certo? E se vocês perceberem, o que eu faço? Eu mantenho padrões, tá? Ó. Se aqui é 2, aqui é 1. Um. Se aqui é 2, aqui é 1. Um. Se aqui é 2, aqui é 1. Um. Tá vendo? Sempre isso. Porque quando a pessoa para olhar, fica mais agradável a visão dela, tá? Seguir padrões. E se você perceber isso, é muito presente nos nossos desenhos, tá? Padrões. Algumas pessoas não gostam, outras pessoas adoram, mas eu particularmente gosto muito. Aqui, ó, eu vou dar outros batidinhos, tá? E ó, aqui é a mesma coisa. Foi batendo e aí foi acabando, né? Ó, tá vendo? Vai batendo e vai acabando a força da cor, né? E aí aqui eu poderia já começar com outra cor. Porque sempre a cor ela sempre meio que vai acabar, né? Aonde começa uma é onde termina a outra. Ó, aqui eu vou fazer uns listradinhos, ó. Fiz listrado, certo? E agora eu vou vir de novo com a tinta. Então assim, você sempre pode passar por baixo e aí vir com uma outra por cima. Ó. E aqui eu já tenho um outro tipo de textura, certo? Ó, então é isso. Eu espero que vocês gostem. Deixa aí o comentário o que vocês acharam da nossa sequência. E foi isso que ficou. Obrigado e até a próxima cor.